Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura deste sábado, a nossa última leitura antes da aula. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, a lição de número 5, perdão, que fala sobre o lamento de Jó. Hoje a leitura encontra-se no capítulo 3, a gente termina o capítulo 3, os versículos 23 a 26, que nos diz o seguinte: Jó falando ainda, na sua poesia mórbida. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Pois bem, irmãos, encerrando essas leituras, essa meditação bíblica da semana, a gente pode observar aqui a virada de Jó. Ele começa falando sobre de não existir, de não ter vindo ao mundo, de não ter recebido o dom da vida, que poderia ter sido um aborto, um nasce-morto, poderia ter sido alguém que nasceu morto, poderia ter sido, enfim, mas não tivesse vindo à existência. A gente vê uma virada agora, onde ele reclama que o sofrimento era sua prisão, porque agora ele está preso em um sofrimento, em uma angústia. E aqui está um dos versículos mais famosos do livro de Jó, que é esse versículo de número 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Ou seja, os temores que Jó tinha em sua vida se materializaram. Esse dia chegou, o dia que ele mais temia chegou, e ele agora está aterrorizado por causa disso. E ele diz que ele nunca esteve descansado, nem conseguia, nem sossegava, ele disse, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Isso aqui demonstra uma insegurança. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas eu não estou seguro de que Deus vai estar comigo em todo momento. Eu não estou seguro de que essa minha amizade, esse meu compromisso, esse meu envolvimento com Deus será benéfico assim, que eu terei essa segurança toda. O nome disso é insegurança mesmo. Ele está totalmente inseguro. Nós estamos falando de um homem sábio, de um homem respeitado na sociedade, de um pai de família, de alguém que temia a Deus. O próprio Deus dá testemunho disso. Pessoa justa, pessoa sincera, mas que no fundo é uma pessoa insegura. Se revela uma pessoa insegura. E isso é um problema sério, irmãos, porque no momento em que mais nós precisarmos da fé, a insegurança falará mais alto e nós não teremos a certeza de que sairemos vivos daquela situação, seja ela qual for. Seja uma doença, seja uma calamidade, seja um problema financeiro, um problema familiar de qualquer ordem. Nesse momento de angústia extrema, em que a gente precisa mais da fé, quem se apresenta é a insegurança, quem se apresenta é o medo, é a angústia. Como ele encerra o texto, a perturbação, porque ela já existia antes. A gente acredita em Deus, mas não tanto assim. Vamos dar uma olhada no Salmo de número 37,
E vamos ver o que o salmista fala aqui no Salmo 37. A partir do versículo 3, nós iremos ler até o versículo de número 7, que nos diz assim, ó: confia no Senhor e faze o bem. Habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O que o salmista está provocando aqui com essa canção, com essa poesia, é exatamente isso. Não se permita a desconfiança, não se permita a insegurança, não se permita ser dominado pelo medo, não permita que o medo te seja companheiro na companhia, na presença de Deus. Na presença de Deus é o local mais seguro de todo o mundo. O lugar mais seguro de toda a existência é dentro da presença de Deus. Então não faz sentido para aqueles que acreditam, para aqueles que têm alguma proximidade com Deus, ter a desconfiança e ter o medo como companhia. Na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor nós sempre estaremos seguros. Não significa que nós não vamos sofrer danos, não significa que nós não vamos passar por situações e por provações e por coisas terríveis. Não significa isso. Significa que mesmo passando com toda essas ações terríveis e com todos esses problemas que a vida humana tem, desde que o pecado entrou na existência dela, mesmo com todo esse sofrimento, nós temos a garantia e a segurança de que o Senhor estará conosco e nós nunca estaremos sozinhos. E nós nunca teremos uma provação que seja tão absurda, que seja insuportável ao coração humano, à vida humana. Por pior que seja, por mais doloroso que seja, por mais terrível que seja, sempre o dia seguinte pode nos trazer um sol brilhante e uma alegria vívida para as nossas vidas, porque nós estamos na presença da vida, que se chama Jesus Cristo. Para encerrar, irmãos, o versículo 25 é um versículo muito famoso desse mesmo salmo, que ele diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, o salmista dizendo, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. A nossa visão ela é muito curta, irmãos. A nossa visão ela é muito pequena, ela é muito limitada. Nós não conseguimos ver muito longe. Principalmente quando nós estamos debaixo de luta, debaixo de provação, quando nós estamos dentro de problemas. A neblina, a névoa, a escuridão que cerca por causa da dor, por causa da... Nós falamos essa semana sobre o pessimismo. Por causa dessas coisas negativas, a nebulosidade que é trazida à nossa visão piora a nossa perspectiva e nós entendemos menos ainda do que está acontecendo. Mas nós podemos confiar no Senhor, porque Ele está além das nuvens. Tem uma música de Kleber Lucas que diz que eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque o céu escureceu. Ou seja, mesmo que seja o dia mais tenebroso, lembre, ainda que as nuvens sejam tão grossas, tão densas, que não deixem a luz do sol passar, não significa que ele parou de brilhar, ele continua brilhando. Ainda que pareça que você foi abandonado e foi esquecido, não significa que Deus não está presente na sua vida. Bem pelo contrário. Significa que você não consegue ver, mas Ele continua aí e Ele continuará. Porque Ele te ama e Ele quer sempre que você prospere e cresça. Então, em nome do Senhor Jesus, que neste sábado você tenha isso em seu coração.
você nunca estará desamparado e os seus sempre estarão guardados na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um excelente final de semana. Em nome de Jesus.